Olá, seja muito bem-vindo a mais um Doutor Pode. Aqui é o podcast onde o doutor pode. Aqui o doutor pode falar o que ele quiser, se expressar de maneira simples, direta, para você que está assistindo aí na sua casa, na sua empresa, no seu carro, porque a gente sabe, né? Hoje em dia o podcast ele está em diversas plataformas. Olha, e aproveita, se inscreva, clica aí, dê um like, ajude o nosso canal a crescer e compartilhe. Pegue este link aí e mande para os seus amigos, para os seus familiares, porque todo o conhecimento que você adquire, você o guardará para sempre e vai mudar a sua vida. Estamos hoje recebendo aqui um doutor. Eu não gosto nem de ficar falando do nome não, do doutor, especialidades. Eu quero que ele se apresente e fale para você sobre a carreira dele, as especificações, para que a gente possa iniciar a nossa conversa aqui, o nosso bate-papo. Olá, doutor, tudo bom? Tudo bom, um grande prazer estar com vocês e com a sua audiência. Doutor, se apresente aí para os nossos espectadores. Meu nome é Sérgio Marcucci, eu sou médico formado há 30 anos. Esse ano nós tivemos uma festinha de 30 anos. E sou ginecologista. Dentro da ginecologia tem algumas subespecialidades que a gente acaba desenvolvendo, né? A mastologia, mas eu nunca nem divulguei porque não me formei. E a sexologia, e sou nutrólogo. Essa área da nutrologia tem 25 anos que eu exerço, e sou mestre em tecnologia de alimentos, isso aí dentro da área da saúde, né? E aí, paralelo a isso, para a gente aumentar a nossa capacidade de viver e de conviver, eu fiz direito também, eu sou advogado. Advogado também, então também. Doutor é doutor em várias áreas, né? Mas o título de doutor, ele é mais social do que pessoal. Mas o pessoal tem o costume, né, de conversar com os médicos, os advogados e sempre proferir o doutor. Sim. Por isso que nós colocamos aqui o nosso podcast de Doutor Pode, porque... Doutor Pode. Então eu posso 2 vezes. Pode. Doutor, fala um pouquinho então pra gente sobre essas questões aí. Por que o senhor escolheu a ginecologia? É interessante, a escolha da especialidade médica. Eu dei até uma aula na Faminas sobre isso, eu era professor de Direito Médico da Faminas. A semana que vem estarei lá com o Eduardo Goulart da Faminas. Sim. Eu abandonei o curso por falta de tempo, né? Eu não consegui continuar. Mas eu dei uma aula sobre como escolher a especialidade médica, né? Então, de um lado, você tem que colocar os seus valores, e do outro lado, você tem que colocar a realidade da especialidade, né? Então, quando eu vou orientar colegas que estão aí iniciando a carreira, eu sempre falo, qual o seu valor? Você gosta de reunião de família? Você gosta de curtir final de semana? Você gosta de passear? Você gosta de ficar muito em casa? Você não se importa de estar ausente? Você pretende ter muitos filhos? Quantos filhos? Aonde que você quer morar? Ou seja, você gosta de se comunicar com o seu paciente ou não? Para você escolher a especialidade, senão você vai ser um eterno infeliz. A felicidade, ela está em você trabalhar com o que você gosta. Sem dúvida. Né? Então, eu escolhi a ginecologia porque eu tenho uma afinidade enorme com mulheres, do ponto de vista assim, de amparar mesmo, né? De viver os problemas, do cuidado, né? Porque mulher tem peculiaridades, valores que são muito diferentes da gente, né? Nós acabamos de conversar aqui agora, minha esposa falou assim, senta aqui, não, peraí. Eu tenho que estar preparada, minha preparação não é igual a masculina para estar de frente de uma câmera, né? Então, eu gostava muito e eu tinha uma coisa que me irritava, que era atender bêbado. Eu não gostava, eu detesto atender bêbado. Aí eu fiz ginecologia. A primeira paciente que chegou... Você falou, é isso que eu bêbada. quero. Ela estava bêbada? Poxa. Mas aí é só uma curiosidade da especialidade. Mas eu gosto muito, eu tenho muita afinidade. Mas ela estava bêbada por quê? Ela estava nervosa com a consulta? Não, estava na festa mesmo. Na festa? Ela chegou de madrugada no hospital, bêbada. Mas assim, isso é só uma peculiaridade. Mas aí eu fiz ginecologia, trabalhei durante 15 anos como ginecologista obstetra, fui chefe da maternidade do Hospital São João de Deus em Divinópolis durante 12 anos. Trabalhei na rede pública durante 15 anos em posto de saúde e trabalhei na área privada há 30 anos, atendi já 30 mil pacientes que tem no meu fichário, né, nesse tempo todo. E lá em Divinópolis o senhor conheceu a família Nunes? Família Nunes. Do Ricardo Eletro e tudo mais? Não, o Ricardo Eletro já. O Ricardo Eletro, muito. Nosso parceiro aqui. Claro.
Nós Não, até já jantei com montamos, ele e tudo. nós montamos 2 estúdios lá para ele em São Paulo, é nosso cliente aqui da Art Beats. E assim, a família toda muito gente fina, né? E lá em Divinópolis eles... Ele reina. Eu lembro do Ricardo, gente. O cara, quando tem talento, é uma coisa peculiar mesmo, né? Ele tinha uma loja na Rua Goiás, uma em frente à outra. E ele ficava de uma loja vigiando a outra. Isso, na porta. Na porta. E aí eu estava lá vendo uma geladeira e tal, e ele saiu do lado de lá e falou assim: peraí que eu vou te vender essa geladeira. Eu falei assim, tipo assim, se você não comprar a geladeira, você fica até constrangido. Se não comprar de mim, não compra de ninguém mais. Não compra de ninguém mais. Ou seja, o cara é nato, né, disso aí nele. É um cara muito simpático. Encontrei com ele outro dia no Italy, lá em São Paulo, né, fui até prazeroso, batemos um papinho lá e recordamos. Aproveitar e até mandar um abraço ao Ricardo, ó, qualquer dia vem aqui, traz o Rodrigo, o Adriano, vamos bater um papo aqui. Tem muita coisa pra gente colocar aqui também. Ou no Doutor Pod, né? A gente vai poder aprender, claro. Porque ele é um doutor da vida. Claro, aquele cara é espetacular. Ele entrou no Guinness Book como o maior vendedor do mundo. Ele fez 4 mil vendas num dia. Impressionante, né? Mas vamos voltar à nossa especialidade aqui. E depois eu fiz nutrologia, porque eu percebi que o caminho da saúde era a nutrição. Começava na nutrição. Na nutrição. Eu não queria mais aquele caminho de tratar doenças. Eu estava vendo que a medicalização dos pacientes só levava os pacientes para um aumento de ingestão de substâncias químicas. E uma dependência, né? Uma dependência. O paciente chega aos 60 anos de idade tomando, em média, aí 10 medicamentos. São sempre os mesmos. Eu costumo até fazer uma brincadeira com os pacientes. Eu começo a adivinhar os remédios que ele toma, porque são os mesmos, né? E um para cobrir o efeito colateral do outro. Terrível, e assim né, vai. doutor? Terrível. E eu vi que o caminho era nutrição. Aí eu fiz nutrologia. A nutrologia é uma área da medicina que se preocupa com a nutrição desse ser humano, e essa nutrição aí, quem é o órgão responsável por isso é o intestino. Então, hoje, o foco do nosso estudo é o eixo intestino-cérebro, né? E a maior preocupação das pessoas na internet hoje é saúde mental. E aproveitando isso, doutor, a gente já vai pegar um gancho, né? Qual que é a diferença, então, do especialista em nutrição e o nutrólogo? Só para a gente entender, para o pessoal que está nos assistindo. Começa pela formação básica. O nutricionista, ele vai fazer um curso de nutrição. O foco dele é o alimento. Então ele conhece a composição dos alimentos e ele vai usar esses alimentos na nutrição do ser humano. Na suplementação. Na suplementação ou na nutrição do ser humano. Uhum. E aí o foco, então, é o alimento. Do alimento ele encaixa na vida do ser humano. O nutrólogo, ele não trabalha basicamente assim com o alimento em si, mas ele trabalha com o elemento. Então, exemplo, se você estiver precisando de selênio, a tendência do nutrólogo é prescrever o selênio para você. A tendência do nutricionista é te prescrever 2 castanhas do Pará. Uhum. Então, o nutricionista ele vai sempre preferir prescrição da necessidade do ser humano dentro da comida, porque o foco, ele estudou mais isso. Né? E o nutrólogo vai preferir o uso da substância em si, numa prescrição, numa fórmula. Normalmente a gente trabalha com fórmulas, porque não tem na indústria produtos que atendam a todos. Então, a gente vê a dosagem de vitamina D da pessoa e suplementa ela, né? Então, a diferença básica é essa. O curso do nutrólogo é medicina. Então, ele faz 6 anos de medicina e 1 ou 2 anos de especialidade em nutrologia. E eu observei, doutor, que cresceu muito também as especialidades assim, da pessoa que é ortomolecular. Como que isso funciona junto com o nutrólogo, com o nutricionista? Essa história começou lá em Linus Pauling, em 1956, e depois foi quando ele ganhou o Prêmio Nobel de Medicina sobre a teoria dos radicais livres. Essa história aí da ortomolecular, da importância dos radicais livres
para a saúde do ser humano. O desgaste, né, das células. É porque viver é oxidar, você Isso. oxida o tempo todo, né? E aí a importância de lutar contra essa oxidação. A cada oxidação você tem uma lesão de DNA. A cada lesão de DNA você está caminhando mais para as doenças crônicas não transmissíveis que matam 60% da população. Essa coisa foi evoluindo, era uma área de atuação e nunca foi reconhecida pelo Conselho como uma especialização, uma especialidade, né? E hoje tem vários médicos que dedicam a isso. A nutrologia é a área que mais se aproxima, mas várias áreas da medicina se interessam por essa questão dos radicais livres, porque interfere na saúde mental, cardiológica, reprodutiva, etc. E depois ela foi passando para a medicina anti-envelhecimento, depois medicina da longevidade, agora nós estamos falando em medicina do estilo de vida. Então, na verdade, é uma medicina que está voltada mais à busca da saúde da pessoa a tratar doenças. Então, esqueçamos a questão de especialidade, porque não existe essa especialidade, né? Então, você não pode falar que você é especialista em ortomolecular, em medicina. É um curso, né? Que hoje em dia é considerado você faz pós-graduações e vai complementando o seu currículo com essa ideia para que você leve sempre para o seu paciente a busca dessa saúde. É mais barato manter a saúde a tratar as doenças no futuro. E sobre essa questão aí que o senhor falou da indústria do alimento, né? Que o senhor até comentou a respeito, teve um congresso recentemente. O que a gente pode falar do que está acontecendo na alimentação, por exemplo, do brasileiro? Que está atrapalhando tanto ou está ajudando? Está ajudando muito pouco. O que vem a evolução? Isso aí talvez daria dias de conversa sobre essa questão da nutrição da humanidade, porque teríamos que contar a história da nutrição da humanidade. Mas vamos fazer um apanhado para a pessoa entender. Mas hoje o que está acontecendo? Os alimentos ultraprocessados, né, que é o que está chegando para o brasileiro agora. O Brasil, ele anda aí num delay com os Estados Unidos de 15 a 20 anos. Isso aconteceu nos Estados Unidos. E agora está vindo para cá. E agora está vindo para cá de maneira muito forte, né? E até as frutas hoje são, entre aspas, ultraprocessadas, né? É óbvio que elas não são geneticamente modificadas. Mas são geneticamente modificadas, tem uma quantidade enorme de agrotóxicos. Você não vê mais aquelas mosquinhas que ficavam em cima das frutas, porque elas simplesmente não apodrecem, né? São frutas perfeitas demais para ser da natureza, né? Então, o alimento ultraprocessado, agora saíram 2 trabalhos científicos atestando o quanto eles são perniciosos à saúde pela quantidade de xenobióticos que tem neles. O que é xenobiótico? Xeno estrangeiro, biótico, biologia, coisas estranhas à sua biologia. Então, isto aí aumenta muito a inflamação silenciosa, o que vai aumentar a incidência das doenças crônicas não transmissíveis. E tá complicado, porque hoje em dia até no alface, na couve, né, tá tendo muito agrotóxico. Tudo. Ali você tem o glifosato, que é uma substância, que é o Roundup, que é a capina química que todos usam. O glifosato, ele, por exemplo, bloqueia a conversão do colesterol em vitamina D. Então, com isso, você tem um aumento de colesterol, uma diminuição de vitamina D. Triglicérides, né? O triglicérides está ligado mais ao carboidrato em si, né? Mas ali meio que parte do colesterol é triglicérides, né? Então, esse é só um dos exemplos. Ali você tem várias substâncias que são introduzidas e outras que são retiradas. Hoje saiu um trabalho agora recente mostrando que diminuiu em torno de 56% a quantidade de microelementos, de micronutrientes nos alimentos nos últimos 100 anos. Que loucura, né? Então tem estudo mostrando assim, a composição de uma cenoura em 1920, a composição dessa cenoura em 1970 e a composição dessa mesma cenoura hoje. Ela é completamente diferente. Então, por isso que hoje a necessidade de suplementação, ela é imperativa. Interessante, né? Eu estive com um teólogo, um pastor, ele até é um cliente nosso aqui no estúdio, e ele falou que aqui no Brasil ele não consegue comer pizza, nada desses alimentos com trigo, que ele fica muito intoxicado, vamos dizer assim. E ele foi a Israel. E lá, ele falou assim, o alimento lá é muito caro. E naquelas andanças, né, de turista, ele falou assim, vou comer um pão aqui em
em tal lugar. E ele não passou mal. Aí ele perguntou pro pessoal lá da padaria não, da lanchonete, onde ele comeu, e falou, não, que o nosso processo é totalmente mais orgânico, né? Mais natural. E aí ele foi estudar aqui no Brasil e falou, não, o trigo no Brasil já não é mais um trigo, uma farinha comum, ela é ultra processada também. Isso confere? Algumas regiões, como na Itália, tem um trigo melhor, e aqui no Brasil está super processado isso também? Isso eu posso falar que eu já fui dono de padaria. Ah, então é especialista também. Peraí, pessoal, olha só. Nós temos aqui o doutor, ginecologista, nutrólogo, advogado e padeiro. Olha só que coisa diferenciada. Eu tive uma padaria artesanal em São Paulo. E eu não vou fazer a piadinha de padeiro, hein? Tem a piadinha? Não, depois você me conta. O trigo ele vem sendo fortalecido porque o trigo é uma proteína que está dentro das massas. É uma das lectinas inflamatórias da nossa alimentação. Né? Lectina é um veneno que as plantas produzem para proteger as suas sementes. Então, todas as sementes têm lectina. Você tem que tirar a lectina da sua vida. O trigo é só uma espécie de lectina. E ele vem sendo fortalecido nos últimos anos para que ele consiga dar uma maior estrutura ao alimento. No caso aí, o pão, a pizza, etc. E essa cadeia de proteína, ela foi se tornando muito longa. E o nosso organismo, então, perdeu a capacidade de quebrar. E esse trigo, então, se tornou muito inflamatório. E ele lesa a parede intestinal. Essas microlesões na parede intestinal vão levando a outras intolerâncias, vão levando a uma das intolerâncias mais conhecidas, que é a intolerância à lactose, que hoje grande parte da população tem. E essas microlesões vão levando ao intestino permeável, o que leva a um ataque do sistema imunológico, e aí vem doenças autoimunes, dores articulares, infecções respiratórias de repetição, sinusite de repetição, infecção urinária de repetição. Tireoide também, né? Problemas que é uma doença autoimune. Problemas da tireoide são muito comuns por causa da doença autoimune que ataca. A gente chama isso de reação cruzada, né? Então, e eu tava olhando, o trigo é responsável por eu tava olhando outro dia, a pessoa come o pãozinho francês, pão de sal, de manhã, trigo. Chega na hora do almoço, macarrão. Chega à tarde, um outro pãozinho, um outro salgadinho que tem trigo. À noite ela fala assim, vou comer um hambúrguer artesanal que é melhor. Não, mas tá ali também, no pão, na pizza, né? Então ela fica o dia inteiro passando pelo intestino dela. Toda hora ela está passando pelo intestino dela uma substância inflamatória, uma substância que é agressora à sua flora intestinal e uma substância que vai inflamar o seu intestino. O intestino inflamado, ele não consegue absorver, né? Quando eu pergunto aos meus pacientes assim, como é que é? Seu intestino funciona bem? Eu vou ao banheiro todo dia. Eu falo assim, a função do intestino não é essa? Quando eu pergunto se o seu intestino funciona muito bem, eu quero saber, seus níveis de ferro estão normais, vitamina B12 está normal, zinco está normal, cromo está normal, vitamina C, vitamina B9, etc, etc. Ou seja, os nutrientes no seu sangue estão bons, a níveis ótimos, excelentes. Se estiverem, seu intestino está funcionando bem. Porque a função dele é absorver. Não é a quantidade de idas, né? Às vezes, ir ao banheiro mais de uma vez ao dia é um sinal de um intestino hiperpermeável, um intestino irritável. Né? Então, hoje, assim, se eu for escolher o órgão de maior atenção para mim na saúde do indivíduo é o intestino. E o que faz ele estragar? A alimentação. Impressionante, né, doutor? Então, a pessoa que fica se alimentando aí desses alimentos superprocessados, por exemplo, eu tenho muitos anos que não consumo salsicha. Nossa! Que antigamente... até na escola era dado, assim, às vezes numa merenda, no né? Hospital. No hospital. E aí, sabe como que eu parei de me alimentar disso? Eu vi um vídeo no YouTube de como ela era feita. Não faça isso. Não, mas eu fiz porque eu falei assim, gente, não dá pra comer isso. Quando eu vi também aquele processamento dos nuggets, eu falei, gente, não tem como comer isso. E as crianças comem muito. Não, e o pai, às vezes, até por uma questão, é saboroso, porque realmente viu, gente? A gente fala assim, mas é igual droga, né? É feito para você gostar. O sal, na medida que o seu corpo vai querer, o açúcar que tá ali também junto, né? Então, querendo ou não, o corpo, acho que dá uma explosão de sabor, né? Sim, eu fiz mestrado em tecnologia de alimentos,
Justamente porque na minha formação como médico, eu via que eu tinha uma deficiência que era saber como que esses alimentos eram feitos. E isso não tem no curso nem de medicina e nem de nutrição. Eu tive que ir para a área da engenharia química. A tecnologia de alimentos é uma área de especialização. É no processamento do alimento mesmo. O tecnólogo de alimentos, que é uma área muito legal, muito interessante, ele é um profissional de nível superior que faz os novos alimentos que você consome todo dia. Quando você chega no supermercado, tem lá assim, olha, um iogurte novo. Quem que fez aquilo? Um tecnólogo de alimentos, né? Então, ali tem toda uma engenharia de alimentos, é um curso de engenharia de alimentos, para que aquele produto chegue a você. Então, ele tem textura adequada, ele tem palatável. O sabor palatável, e aí ele tem o glutamato monossódico, que é o sexto sabor que a gente sente, né? Que é um intensificador de sabor que deixa as coisas muito mais gostosas. E agora nós temos um grande problema aí, que é a nova rotulagem. Foi um dos temas do nosso congresso, uma crítica à nova rotulagem. Aí, doutor, o que mudou então nessa nova rotulagem? Nossa senhora, mudou muita coisa. Os alimentos agora, eles vão ganhar, os alimentos ultraprocessados, eles vão ganhar uma lupa. Então, já tem muitos no mercado, né? O consumidor pode olhar aí, pegar a embalagem, que tem uma lupazinha na frente, com um quadradinho preto e branco, mostrando assim, alto teor de açúcar, alto teor de gordura. Sódio. Alto teor de sódio. Então, ele tem essa lupa. Essa lupazinha, o Ministério da Agricultura e a Vigilância Sanitária, a Anvisa, eles fizeram algumas regras, e essas regras, um tanto quanto empíricas, e determinaram, por exemplo, acima de 15 gramas de açúcar em 100 gramas do produto, é considerado um produto de alto teor de açúcar. Qual o problema disso? Aquele fabricante que tem um alimento que tem ali 16, 17, 18, 20, até 30, 35 gramas de açúcar em 100, ele não vai querer ganhar a lupa, porque a lupa vai diminuir a venda do produto dele. A visibilidade, né? Visibilidade. Então, ele vai tirar a quantidade de açúcar para ficar dentro da norma, para não ganhar a lupa, né, o selo que aquele alimento tem alto teor de açúcar, e vai introduzir outra substância para dar o mesmo sabor desse alimento, que é um adoçante artificial. Uma sucralose da vida. Uma sucralose da vida, eu não queria falar o nome. Não, mas aqui no podcast a gente pode falar tudo. Então, não tem esse problema. Antigamente, quando a gente pedia para o indivíduo assim, olha, não coma alimentos com edulcorantes. Edulcorantes são os adoçantes, né? É um tiro no pé aquilo. Foi um grande golpe que nós caímos, são os adoçantes, né? Melhor de a sucralose mesmo parece que adoça 600 vezes. 600 vezes mais uma loucura, do que né? Um pouquinho de sucralose é suficiente. E aí os trabalhos científicos estão mostrando o seguinte, quando você põe a sucralose sozinha, ela tem um poder deletérico horrível no nosso intestino. Agora, quando você põe ela junto com o açúcar ou a maltodestrina, ela duplica o poder dela inflamatório. E é o que está acontecendo nesses alimentos. Então, antigamente, para você evitar a sucralose, é só você não comer alimento Diet Light. Agora mudou. Por quê? Porque agora eles vão introduzir dentro de alimentos não diets e não lights, que não estão com esse rótulo. Para chegar no rótulo. Para adequar tirar o rótulo, alimento. Na verdade. Ele é simplesmente um aditivo. Mais um aditivo dentro daquela lista enorme de aditivos. Então é por isso, doutor, que na questão, eu vejo às vezes na parte até de alimentos assim, de proteína, presunto, eles estão baixando o sódio, né? Coloca assim, 30% menos sódio. Eles devem estar... Mas põe glutamato. Então é complicado, né, doutor? O povo tem que ficar muito atento e fazer aquilo que alguns doutores aí falam, né? Descascar mais e desembrulhar menos. E o pior de tudo, doutor, outro dia eu estava no supermercado com minha esposa, que agora a gente fica olhando o carrinho, né, de todo mundo. A gente começa a alimentar um pouco melhor. E aí eu estava vendo, assim, um carrinho de uma pessoa assim, ela estava com 3 pacotes de açúcar, 3 de arroz. Eu falei, gente, tudo ali vira açúcar. Tudo vira açúcar, exatamente. Eu falei, então essa pessoa no mês ali, ela vai consumir 6 pacotes, 30 quilos, lógico, né? Não uma pessoa só, mas a família. 30 quilos de açúcar, entre aspas. É um absurdo a quantidade de açúcares
que a população brasileira está consumindo, né? Exatamente. Quando eu falo isso para as pessoas têm muita dúvida. Mas que dieta que eu sigo? Porque existem dezenas de dietas, dezenas de pessoas falando de dieta, uma quantidade enorme de informação. Eu falo assim, olha... E qual profissional que está certo, né? Porque tem profissional que fala, não, se você usar tal alimento, vai funcionar para você. Você tem que usar ali dieta... Existem 2 tipos de dieta. Não vamos voltar à questão do carrinho aí do assunto. Vamos lá. 2 tipos de dieta só que existem. Ou você tem uma dieta hipocalórica balanceada, que é esse nome bem legal, né? Quando você põe um nome assim, balanceado, parece coisa boa. Dá aquela sensação de segurança, né? A democracia, né? Então, hipocalórica balanceada. E do outro lado, você tem as dietas restritivas. Só tem essas 2 dietas. Ou você vai contar calorias... E aí você tem, em termos de carboidrato, segundo a pirâmide alimentar básica, né, de Harvard, você tem 50% a 60% de carboidrato, 15% de proteína, 25% de gordura. Esta dieta, lembre-se, fez a população chegar a 62% de sobrepeso que nós temos no Brasil hoje. Essa é a dieta hipocalórica balanceada. Alguém tem que falar que isso aí tem algum erro, porque não é possível. E muita gente morrendo com ataque cardíaco. E essa é a dieta queridinha da parte ortodoxa da nutrição. Da literatura, da literatura, entendeu? Eles usam a literatura, não estudam, né? Não. Pega um conceito já criado e repassa. Então essa dieta levou à obesidade no mundo. Dieta hipocalórica balanceada. Basicamente, a cada... 1.000 calorias que eu tiro a cada 1.000 calorias que você tira da pessoa por dia na dieta, ela emagrece 1 quilo por semana. Então, a cada 1 caloria que você tira por dia, dá 1 por semana. Esse é um conceito média, geral, né? A média. Do outro lado, você tem as dietas restritivas. Aí a turminha de cá, que opta pela dieta hipocalórica balanceada, que defende essa ideia, colocou um apelido nas dietas restritivas de dietas da moda, né? Então, dietas da moda para mostrar que aquilo ali é passageiro, né? Mas não é bem assim. Então, as dietas restritivas é a dieta que não preocupa com caloria. Então, ela preocupa, assim, o que você pode comer e o que você não pode comer. Então, aí vem... Dentro dessa esteira, começou lá na década de 70 com a dieta do Atkins, dieta das proteínas, isso foi evoluindo. Aí depois a dieta do Paleolítico, a dieta do Dr. Dukan, dieta de Salt Beach, dieta... Eles gostam de nomear, né? De nomear. Cada médico dessa área que consegue uma equipe boa de marketing, uma projeção, vai ter o seu rótulo, dieta do Dr. Sérgio Marcus. Para vender, né? Também a gente tem que pensar no comércio. Tem comércio. Mas, na verdade, o que o indivíduo tem que pensar? Meu DNA tem 10 milhões de anos. A era industrial tem 200 anos. Então, meu DNA ele não está adaptado a esses últimos 200 anos. Meu DNA está adaptado nesses últimos 10 milhões de anos. Sim. Então, como que era a dieta do homem das cavernas? Então, você imagina que você levantou, você está na caverna. Eu falo assim, o programa mais educativo que tem é Largados e Pelados. Né? É aquilo ali, mais ou menos. Você tem pomar? Não. O homem, antes da Revolução Agrícola, ele era caçador e coletor. E era nômade. Andava muito. Quem escravizou o homem em um local só foi a plantação de sementes. Sementes são lectinas. Né? Então, já começa por aí. Então, o DNA nosso é de um homem nômade. O homem nômade, ele come uma raiz aqui, ele come um animal ali. Você fala assim, como é que é essa distribuição de carne? Eu falei assim, pense que você é um homem das cavernas. O que é mais fácil você pegar? Um peixe, uma ave ou um mamífero? É óbvio que é um peixe. Então, coma peixe pelo menos 5 vezes por semana e coma ave uma vez por semana e uma carne vermelha uma vez por semana. Essa é a proporção, assim, teoricamente, né, de um homem das cavernas. Do organismo humano, né, assim. Entendeu? Pra gente ter uma correlação na dieta original. Quando o seu computador começa a dar problema, o que você faz? Formata ele. E põe ele no original. E nosso corpo é a mesma coisa. Tá dando problema? O que você vai fazer? Formata. Você começa a formatar da alimentação. Então, vá para a sua alimentação original. Qual a alimentação original do ser humano? É uma dieta do Paleolítico adaptada ao nosso meio. Qual que é essa dieta? Uma dieta low carb.
Então, é mais ou menos por aí. Uma dieta low carb, que aí você vai precisar de um nutricionista ou de um nutrólogo, para que ele pince da dieta low carb o que interessa e tire os alimentos inflamatórios, né? Um deles é a caseína A1A1. Mas o que é isso, doutor? Essas palavras assim, às vezes a pessoa que está assistindo não entende. Explica pra gente. Abrindo parênteses, é porque essa questão da caseína... A gente vai aprofundando no assunto e às vezes o pessoal se perde. Então vamos explicando. Mas isso é muito importante, porque basicamente a gente tem 5 coisas para comer, né? Carne, queijo, ovos, verduras e legumes. Então eu falo, dieta é uma mão. Carne, queijo, ovos, verduras e legumes. E esse queijo, que é um dos dedos aqui da mão, ele não pode ter caseína A1A1. Então, o que é isso? Eu fui convidado, agora dia 9, tá aí, vou fazer um convite a todos. Dia 9 de junho, vai ter o Mega Leite. Esse ano vai ser em Belo Horizonte, que é o encontro nacional dos maiores produtores de leite do Brasil. Uhum. Então é a feira, né, que chama Mega Leite, vai ser na Gameleira. Então, dia 9, às 13 horas, eu vou dar uma palestra. Fui convidado pela Sociedade Brasileira dos Criadores de Búfalo a dar uma palestra sobre leite A1A1 e A2A2. Então, isso é muito importante esclarecer, que isso faz uma diferença enorme na saúde intestinal das pessoas. Há cerca de 2.000 anos ou 10.000 anos atrás, né, não tem essa data precisa, as vacas do norte da Europa sofreram uma mutação genética, principalmente a raça Holstein, que é a holandesa, que produz maior produtora de leite. Ela sofreu uma alteração genética e ela passou a produzir, ao invés de caseína A2A2, a caseína é a proteína do leite. Ah, eu sou alérgico à lactose. Tem nada a ver. Lactose é o açúcar do leite. Nós estamos falando da proteína do leite. Então, ela passou a produzir a caseína A1A1. Ela produzia só A2A2. E que diferença que é? Olha, o sabor é o mesmo, o queijo é o mesmo, o iogurte é o mesmo, o derivado do leite é o mesmo. Muda um aminoácido só. Só que esse um aminoácido transforma tudo. Na hora que você come aquela substância, a caseína, a proteína do leite, a A1A1, ela se transforma dentro do nosso corpo em uma outra substância que chama beta-caseomorfina. Beta-caseo de caseína, morfina. Gente, é morfina. O que a morfina faz no intestino? Paralisa o intestino, inflama o intestino, anestesia o intestino. Aí a pessoa reclama que está com o intestino constipado, mas ela come queijo, ela come iogurte, ela toma leite. Leite, a população já entendeu que não é legal tomar. Eles falam que o leite é extremamente, hoje, inflamatório mesmo, muito inflamatório. Até porque os leites hoje são pasteurizados, UHT, eu nem sei direito o que é isso, doutor. Eles colocam tanta coisa no leite da gente, soda cáustica. Tem soda cáustica, tem formol. Gente, é uma substância orgânica daquela que não estraga, dura um mês na sua geladeira. Né? Não, e fora da geladeira. Então, aí existe uma linhagem de vaca. Uhum. Então, você não faz o teste, não é no leite, é na vaca, né, que produz a caseína A2A2. O leite dela, a proteína é com caseína A2A2, que não se transforma em beta-caseomorfina. Essa beta-caseomorfina da caseína A1A1, hoje é conhecida, a literatura já pacificou isso em relação à ingestão disso e aumento da incidência de diabetes. Olha que loucura, além de diabetes, questões inflamatórias, principalmente as inflamações cerebrais, né, que levam a 2 doenças que são muito incidentes no Brasil hoje, que é Alzheimer e Parkinson, né? E essa então peraí, doutor, só pra gente entender, né? Porque o senhor tá indo aí aprofundando, legal, mas então a pessoa que consome esse leite, né, o derivado do leite, que tem o A1A1, ela pode ter Parkinson e Alzheimer. É mais um fator inflamatório. Um ajudador. Vamos pôr, um facilitador, né, para essas doenças inflamatórias cerebrais. E o pessoal consome muito, né? Consome muito. Há uma tendência dentro do mercado do produtores de leite a trocar todo o rebanho nacional para vacas que produzem caseína A2A2. Porque o produtor de leite ele vai continuar produzindo. Ele não vai ter perda, mas ele tem que usar o touro A2, né, e usar uma vaca A2 para que o bezerrinho nasça A2A2. A genética dele. E trocar todo esse plantel. Acredita-se que em torno de 5 a 10 anos, todo o plantel de produtores de leite já tenha sido trocado e a gente está com a caseína A2A2. Aí todos os queijos, tudo vai ser A2. Por quê?
graças a programas como o seu, essas informações estão sendo difundidas para a população. E a população já está entendendo essa importância. Tanto é que vai ter uma palestra no Mega Leite só sobre isso. Já existem empresas certificadoras que vão na fazenda do indivíduo e fazem o teste nas vacas e falam, todas as suas vacas são A2A2. E hoje, doutor, existe algum selo no produto, já que eles gostam de colocar muitos selos nas embalagens, existe já algum produto com esse selo? Sim, existe sim. A empresa Bom Destino, que é uma das marcas mais famosas e que é o mais consumo, tem um selo 100% búfala, e o leite de búfala ele tem características muito especiais em relação ao leite de vaca. Ele é bem melhor nutricionalmente falando, porque ele tem uma quantidade de gordura maior, ele é menos alergênico, porque não só de caseína vive o leite ele tem outras proteínas, e a proteína de búfala elas são mais aceitas para o nosso corpo, e existe a vigilância sanitária permitiu que sejam colocados A2A2 na embalagem. Então, como é que eu sei? Você vai na embalagem e olha lá. Tá escrito A2A2? É A2A2. Não tá escrito nada? É A1A2 ou A1A1. E essa questão, doutor, porque assim, o ser humano é um dos únicos animais que consome leite, né? Que se alimenta de leite de outra espécie. E isso, então, doutor, o que causa no nosso organismo? O leite é muito inflamatório por essa questão mesmo, porque ele é imunogênico. Imunologicamente, ele tem muitas substâncias que não são compatíveis com o nosso sistema imune. Então, ele estimula muito o nosso sistema imunológico, levando a reações cruzadas e a inflamação em outra área. Por exemplo, tireoide. Por exemplo, queda de cabelo. Então, o leite, ele é bem condenado, vamos dizer assim, né, por essa questão imunogênica dele. Ele fica irritando o seu sistema imunológico. Eu falo, gente, para de irritar o sistema imunológico. O sistema imunológico não pode ficar sendo agredido o tempo todo. A maioria dos problemas que a gente tem são devidos a um excesso de estímulo ao sistema imunológico. Ele está sempre tentando se recuperar, né, doutor? Porque você está sempre sendo agredido, você está agredindo, né? ele. Então, quanto menos você agredir, melhor. E aí essas reações cruzadas vão desaparecer. Eu tenho casos impressionantes na minha clínica, assim, a retirada da caseína 1, por exemplo, a pessoa para de ter dor nas articulações em uma semana, né? E a retirada das lectinas, a pessoa para de ter rinite e de ficar usando gotinhas pro nariz ali. Que até viciam, né? Que viciam, entendeu? Por exemplo, doutor, no caso assim, a minha mãe, mineira, né? Ela é viciada no café com queijo de manhã. Uhum. É uma dieta muito ruim. Eu falo com ela assim, mãe, evita esse queijo. Mas eu sou viciada em queijo, eu adoro queijo. E tanto é que ela ficou uma semana sem comer o queijo dela e ela parou de ter dor de cabeça. Ó, que interessante. Eu falei, tá vendo? Olha aí o seu próprio organismo te indicando. E isso ela tá desde criança comendo. Então, ela tá se prejudicando há anos. Isso aí, o organismo não esquece, não. Ele guarda mágoa, entendeu? O organismo é vingativo. Ele é vingativo, ele vai... Aquele sol que você tomou lá... Vem um câncer de pele no futuro e tal. Mas é isso aí. Doutor, e sobre essa questão que a gente falou bastante aí dos alimentos, e essa questão, e como o senhor também trabalha com essa questão dos hormônios, né? Esses hormônios funcionam? Assim, esses hormônios que são injetados... Como que trabalha no corpo da pessoa? Primeiro é importante que a população entenda o que é hormônio. Isso, explica pra gente. Hormônio é um mensageiro. Hormônio é quem leva a mensagem para as células. Então nós temos mais de 120 tipos de hormônio no corpo, né? E cada um leva uma mensagem diferente. Você tem hormônios aí ligados à obesidade, né? Pró-obesidade, outros que são catabolizantes, outros que são anabolizantes. Então, hormônios são mensageiros. São divididos em duas grandes categorias. Hormônios derivados de proteína, que aí você tem que ter o quê? Uma boa nutrição para ter as proteínas. Então, a insulina, os hormônios da tireoide, o hormônio de crescimento, são hormônios derivados dos peptídeos das proteínas. E o hormônio derivado do colesterol. O colesterol é uma coisa ótima para a nossa saúde, né? Nós precisamos. Nós precisamos muito do colesterol. E aí, esses hormônios são os hormônios esteroides, por isso que chama colesterol, né? Esses hormônios são basicamente o cortisol,
a testosterona, a progesterona, hormônio feminino e masculino, o estrogênio e o deídoepiandrosterona, que esse palavrão é o DEA, DHEA. Se o médico for gago, ele tá frito, Não, né? tá ferrado. Só se ele decorar. É difícil, viu? Deídoepiandrosterona. Se você não falar rápido, também agarra. Então, esses hormônios esteroides, eles são... O cortisol, ele é catabolizante, ou seja, ele diminui a quantidade de proteína no nosso corpo, ele destrói células, ele é anti-inflamatório, e sem ele você não vive, né? Então hormônio ruim eu não quero ter, se você não tiver, você tá morto, né? Precisa cortisol. também, né? Então você tem que ter o cortisol. É o bem e o mal junto. O bem e o mal tem que lidar juntos assim. E do outro lado, os hormônios anabolizantes. Então quando a pessoa botar um apelido de hormônio anabolizante, que é ruim, não é ruim. Nós queremos anabolizar, porque o contrário disso é catabolizar. Ou você está anabolizando ou você está catabolizando. Parado você não está nunca. Então, o que você quer? Você quer catabolizar? Você quer perder? Ou você quer anabolizar? Você quer ganhar? É claro que eu quero ganhar. Então, os hormônios anabolizantes não são ruins, eles são bons. Então, isso explica... Teve até uma polêmica recente a respeito disso, né? Botaram um apelido no hormônio, mas isso aí é da parte básica do estudo da medicina. Os hormônios são anabolizantes. Esses são hormônios que aumentam o crescimento celular. Né? Então, a polêmica que teve, eu achei até correta, a postura, né, foi uma tentativa de mitigar o abuso do uso desses hormônios para fins estéticos, levando a problemas de saúde no ser humano. E realmente a coisa estava caminhando para isso. Tem gente que está no excesso, né? Porque assim, o bem-estar que esses hormônios causam é muito grande, principalmente a testosterona. E isso vicia o indivíduo. Só que, por outro lado, você tem problema. Eu falo que o corpo do ser humano é terrível, né? Ele vicia em tudo, né, doutor? Ele vicia no açúcar, vicia no exercício físico, vicia... Tanto é que tem gente aí que começa a correr e não para de correr. O cara tá... Fisicamente, você vê que ele tá... Isso chama vigorexia, o nome desse vício. A pessoa não para mais de fazer determinadas coisas. O ser humano tem uma tendência muito grande a esses vícios químicos e... É o mundo da dopamina. Exatamente. Então vamos falar de dopamina, que é um neurotransmissor. Então esse é o mundo da dopamina. Por isso que o ser humano ele tende a ir para tudo que produz dopamina. O que produz dopamina? Assim, quais são as fontes de dopamina que a gente tem? Você tem as fontes internas. Quem produz 70% da nossa dopamina? Intestino. Então, se você tiver um intestino ruim, você vai buscar essa dopamina fora do seu intestino. Fonte externa. Quais são as fontes externas de dopamina? Então, vamos lá. Cocaína, crack, cigarro, álcool e glicose. De comida, é isso. Esporte, sexo, compras e jogos. Então, essas são as fontes de dopamina. São todas protegidas pela lei, exceto glicose e esporte. Para onde que o povo está correndo? Para o carboidrato e para os esportes. Por isso que tem muita gente viciada em esporte. E aí, quando você põe o hormônio junto, a testosterona... Aí explode, né? Aí te dá o bem-estar aumenta mais ainda. Aí vem as endorfinas que vão causar mais prazer ainda. Mas espera aí, doutor, então o senhor está falando que fazer o esporte é ruim? Não. Então vamos lá. A vigorexia é ruim. O excesso, né, doutor? É o excesso. De quanto de esporte a gente precisa por dia? 45 minutos a 1 hora. Também é muito pouco, mas mais do que isso, você está fazendo overtraining, você vai inflamar. Eu tenho pacientes que falam assim, doutor, eu estou fazendo 2 horas de atividade física por dia, eu estou engordando. Porque ele está produzindo cortisol, ele está inflamando. Né? Então, assim, tem que respeitar a idade de cada um, os limites de cada um, qual que é a capacidade física de cada pessoa. Porque às vezes a pessoa está preocupada muito com a estética, né? Ela quer ter um braço gigante, uma perna. Mulheres, às vezes, querem ter uma perna que não é nem do padrão, do biotipo dela. Do biotipo dela, Mas ela quer, né? E aí ela vai lá, fica 3 horas no leg press. Achando que aquilo ali vai aumentar. E aí as fibras musculares estão inflamando, né? Fazer atividade física é inflamar. Mas quando eu peço exame de sangue do paciente, eu falo, fica uma semana sem fazer, porque senão você vai atrapalhar o exame de sangue. Ou você faz o exame de sangue sabendo que vai dar uma inflamação. Porque a atividade física é inflamar. Né? Musculação, principalmente. E atividade padrão é musculação, tá, gente? Sim. A atividade que dá mais prazer é aeróbica.
mas a atividade que aumenta mais o metabolismo é a musculação. Então, voltando ao assunto dos hormônios, hoje, o que evoluiu nessa questão dos hormônios? Nós começamos aí, a história da reposição hormonal vem de 1500. O Brasil estava sendo descoberto e a China já repunha hormônio com urina. Olha só. E aí essa evolução foi em 1900, mais ou menos, 1936, 1940, ou seja, no meio da Segunda Guerra Mundial, foi descoberto o Premarin, que é o hormônio conjugado equino. Hormônio conjugado equino, hormônio de égua. Esse Premarin foi muito usado até a década de 70, apenas ele, e aí descobriu-se que aumentava o risco de câncer de endométrio, que é do útero. E aí criou, né, aquele pânico, descobriram porque ele não podia ser usado sozinho, ele tinha que ser usado junto com a progesterona. E aí passou-se, a progesterona oral foi descoberta também, passou-se a usar o Premarin com a progesterona para proteger o útero. Continuamos nessa esteira. Mais ou menos na década de 80, em torno de 20 a 30% da população dos Estados Unidos e da Europa fazia reposição hormonal. A indústria começou a ficar preocupada com isso. A indústria farmacêutica. Por quê? Porque quem tem hormônio não tem doença. Quem tem hormônio tem saúde. E aí a indústria começou a produzir os estudos científicos que atestaram que hormônios fazem mal. Só que quais hormônios? Aqueles hormônios sintéticos. Aquele hormônio de égua. O hormônio de égua é para quem? Para égua. Exatamente. Não é para o ser humano. Não, teve um conhecido meu uma vez, ele gosta de fazer musculação, né? Aí chegou no meu escritório e falou assim, nossa, Eduardo, eu tô com meu coração acelerado, eu tô passando mal. Eu falei, mas o que aconteceu? Não, que eu tomei me deram uma injeção lá na academia, sei lá onde. Nossa, que loucura. E ele falou assim que ele teve que ir pro pronto-socorro. Ele falou assim, eu vou morrer. Coração disparado. Exatamente. Aumenta a pressão arterial. Né? Eu falei, mas o cara, ele é pequeno, fortinho, tudo bem. Mas assim, eu falei assim, seu organismo, imagina, o cavalo tem quantos quilos? E você? Como que você usa um hormônio? Não, é uma loucura o que eles fazem. Doideira, né? É contra esses abusos que a gente tem que realmente prestar atenção, porque isso interfere com a saúde pública. Né? Então, por isso que os órgãos devem mesmo regular de uma maneira... Fiscalizar, né? E fiscalizar de uma maneira, assim, racional, né? Porque não é que todos os hormônios fazem mal. O que faz mal é o abuso, em tudo. A gente, né? Lampião matava os seus inimigos com sal de cozinha. Né? Então, tudo em excesso faz mal. Água em excesso faz mal. O pessoal fala, tem que beber 3 litros por dia. Eu falo, não, peraí, água tem dose. Se você beber muita água, você dilui seu corpo. Se você diluir seu corpo, você dilui suas enzimas, você dilui tudo. E aí você começa a ter tonteira, mal-estar, passar mal. Encontrar o equilíbrio, né, doutor? Existe equilíbrio para tudo, né? A dose de água é 30, 40 ml por quilo de peso, menos 700 ml, que é a dose da água que tem nos alimentos. É só cada um aí fazer a sua conta. Aí, para quem fugiu da matemática, vai ter que fazer conta até para beber água. Até para beber água. Aí, né, cada um... E assim, doutor, e os efeitos colaterais, assim, a gente tá falando de alguns deles, né? Nessas alterações hormonais. Bom... O que a pessoa tem? Ela tem tonteira, o que ela tem? Dentro dessa esteira da reposição hormonal, você repõe algo que você já teve. Então nós temos aí 2 pré-requisitos para repor hormônio. Você repõe algo que você já teve. Se você nunca teve, não é repor, você está dando. Então, você não repõe o hormônio com um hormônio sintético. Você nunca produziu aquilo, então você tem que repor com o mesmo hormônio que seu corpo já teve. Esse é um pré-requisito. O segundo, você tem que repor do jeito que a natureza te deu. Então, alguns hormônios são secretados durante o dia, pela manhã. Então, você vai repor o hormônio da tireoide, de manhã cedo em jejum. Você vai repor o cortisol, uma dose de manhã cedo em jejum, uma dose menor à tarde. Você vai repor melatonina. Você vai tomar melatonina de dia? Não. A melatonina, ela começa a ser secretada às 2 da tarde, ela tem um gráfico. O pôr do sol ali. E aí, na hora que o sol se põe, a escuridão aumenta. Lembre que nós somos um ser lá de 10 mil anos atrás, não tinha luz elétrica não, né? Então a melatonina aumenta muito com a escuridão. É o povo da roça, é o animal. Olha para o comportamento do animal, a galinha ali escureceu, ela vai para o puleiro. Então o que nós deveríamos fazer, né? Na hora que escureceu ali, você já faz a sua higiene do sono e cama. 8, 9, 10, 9 da noite você já devia estar deitado dormindo. E acordar com o sol às 5 da manhã. Esse é o correto.
Só que aí a vida moderna... A vida moderna transformou. Luzes para todo lado, né? Exatamente. São facilidades. São facilidades. Então essas luzes impedem que a gente produza melatonina, e aí você é obrigado a repor aquela melatonina para ter o pico do sono ali no momento que você vai para a cama. Então os hormônios têm essa característica. O excesso faz mal, de toda maneira. O que foi evoluindo? A relação da reposição hormonal na pausa hormonal da menopausa e da andropausa. Então, menopausa é a parada da menstruação da mulher, né? Então, o período chama climatério, é um período que vai 5 anos antes até 5 anos depois da menopausa. E a andropausa é a diminuição da testosterona no homem, que começa aos 35 anos, e você começa a sentir isso aos 45 anos, né? Guardando as peculiaridades de cada um. Então, o que as pessoas sentem? Desânimo, cansaço, perda de energia para a vida, dores, queda de cabelo, unha fraca, pele seca, coceira. Idoso tem muita coceira, principalmente chega até a ferir algum. Chega a ferir e tal, né? Aí a diminuição de libido é a queixa mais frequente, mais sensível de todas elas. Então tá ligada também àquela questão dos desejos, né? Tá lá ligada a diminuir a dopamina. A pessoa era um prazer que ela tinha, ela não tem mais. Não tem mais. Então o organismo dela pode ficar até deprimida, né, doutor? Sim, aí ela vai pro antidepressivo. Ela deveria ir repor o hormônio que tá faltando. E ela tá lá tomando um antidepressivo. Aí ela mascara o sintoma com um antidepressivo. E ela continua sem desejo. Continua sem desejo. Porque o antidepressivo ainda diminui mais a libido. Mais o libido ainda, né? Então esses são os as questões assim, em termos de sintoma. E o excesso também tem sintomas, né? Obviamente que hoje a gente tem uma tecnologia que são os implantes hormonais. E esses implantes, obviamente, como toda tecnologia, ele veio para melhorar e para corrigir problemas do passado. Então, quando você repõe o hormônio, você tem que repor do mesmo jeito que a pessoa tinha. Então, o estrógeno e a testosterona, a pessoa tem o dia inteiro no corpo dela, em pequenos pulsos de liberação. E se você vai repor, você tem que repor assim. Se você repõe com comprimido, você toma um comprimido agora, você tem um pico hormonal aqui. Esse pico hormonal, o organismo entende aquilo como excesso. Aí sim você vai ter os problemas, o câncer. Aquele excesso é que é problemático. Se você repõe com um gelzinho, você vai ter um pico também. Esse pico também é interpretado como excesso. E à tarde você tem um vale. Então, o organismo não gosta de picos e vales. Ora você tem muita energia, ora você tem pouca energia. Ora você tem muita energia, ora você tem pouca energia. Isso é muito cansativo. Então, o organismo ele gosta de uma constância. Então, os implantes vieram para dar esse equilíbrio. E aí você introduz um pequeno comprimidinho no subcutâneo da pessoa, que subcutâneo é a camada de gordura. Não é um procedimento muito simples, não dói absolutamente nada, e coloca ali uma dose específica. Para cada paciente, então. É essa, para cada paciente, ele é personalizado. Eu até vi no seu Instagram, doutor, o senhor colocando lá umas embalagens, né, do que foi feito. Eu vou guardando, É um toque não, né? Não é toque. Não, eu vou guardando. Eu coloquei muitos anos e fui jogando fora, depois eu vi que era interessante. Até para as pessoas verem, as pessoas verem assim. Uso. Um dia que eu coloquei muito implante, eu fiquei impressionado com a quantidade, eu falei assim, olha, eu vou começar a guardar. E esses implantes, eles são individualizados, então? São individualizados. Aí hoje existe um software, a medicina vai evoluindo junto com a tecnologia. Então, que você joga os dados do paciente, você joga peso, altura, idade, sexo, queixas, atividade física, que interfere na quantidade que você consome de hormônio, e as dosagens hormonais no sangue. Aí você pega todos esses dados, compila ele, o software compila e me dá qual a quantidade de hormônio que você precisa. Isto é repor hormônio. Isto aí você consegue mitigar riscos e, obviamente, sobre a vigilância. Existem algumas pequenas contraindicações, são muito poucas, né? Mas a qualidade de vida que você tem com esse procedimento é algo extraordinário. Por isso que tem aquela quantidade de pacientes que são adeptas hoje e não abrem mão dessa qualidade de vida. Porque traz o benefício, né? A pessoa sente, né, no dia a dia.
você não consegue mais ficar sem, porque devolve para você uma vitalidade, uma produtividade, uma claridade mental. Você consegue ficar livre de vários medicamentos, principalmente analgésico, tem ação Uma coisa analgésica. que eu percebo, doutor, que muitos médicos, que às vezes têm uma mente um pouco mais antiga, né, vamos dizer assim, que eles acham assim, a pessoa tem dor de cabeça, analgésico. Mas qual que é a causa daquela dor de cabeça? Eles não aprofundam tanto. A palavra por quê? E aí a pessoa vai ficando dependente daquele tanto de medicamento. Eu via meu pai, ele falava assim, gente, tomando 8 medicamentos. Eu falei, gente, não tem lógica eu tomar tanta coisa. É pro colesterol, é para isso, para aquilo outro. Sabe, chegava no final do dia, ele ficava dopado. É uma medicação para dormir, uma medicação para acordar, uma medicação para conviver, uma medicação para pensar, uma medicação para animar, né? E vai ficando. E lógico, também tem as práticas, os costumes, né, de comer de maneira errada. Sim, claro. Aquelas coisas que vão inflamando, vão piorando, né? E como, doutor, mudar a mente das pessoas que estão acostumadas a tomar tantos remédios? A polimedicação, né, é um dos temas hoje mais abordados dentro da medicina. Tem que tomar muito cuidado, porque é feito como se fosse uma casinha de caboclo, a gente fala, né? Tem um medicamento que está segurando o outro, que está impedindo o efeito colateral do outro, então tem que tomar muito cuidado. E tudo químico, né? Tudo químico. E na hora que você vai retirar, colocar medicação é muito fácil, retirar é muito difícil. Né? Então, quando você vai retirar aquilo dali, você tem que tomar muito cuidado para não desequilibrar o paciente. Tem que ter um conhecimento muito grande de clínica médica, né, de uma maneira geral, para que você não atrapalhe aquele equilíbrio e leve o paciente de um equilíbrio baseado em química a outro equilíbrio baseado em saúde. Só que você vai precisar da parceria do paciente, porque ele vai ter que mudar o estilo de vida dele. Ele vai ter que mudar. Por exemplo, eu estava lendo a bula outro dia de um medicamento, que eu sou daqueles que lê bula, né? Tem gente que não gosta de ler, mas eu leio. O ansiolítico e o remédio para depressão, né? São basicamente, é o mesmo medicamento, né? Que é prescrito pelo psiquiatra. Os remédios para depressão, muitos deles estão ligados ao receptor de serotonina. 90% da nossa serotonina é produzido no intestino. Então, se você tiver um intestino bacana, você tem bastante serotonina. Né? Então esses são os antidepressivos. Os antidepressivos têm uma meia-vida longa no nosso corpo, em torno de 10, 12 dias. Então até que quando você começa a tomar, o médico te avisa, olha, ele vai começar a fazer efeito dentro de 10, 12 dias. Já a categoria dos calmantes, entre aspas, os benzodiazepínicos, a receita azul, né, a tarja preta, esses aí são outra categoria de medicamentos. Venlafaxina. Venlafaxina é antidepressivo. Antidepressivo. Aí nós estamos falando da categoria dos inibidores de recaptação de serotonina. Entendeu? São esses medicamentos para tratar aquele bolo, aquela pressão que vem aqui no peito, aquela sensação de uma opressão, né? Uma opressão, a sensação que você vai entrar em pânico e tal. Então são usados esses medicamentos, né? Os ansiolíticos, eles são outra categoria de medicamento, eles agem de outra maneira, não é por esse neurotransmissor, é o GABA, que é o outro neurotransmissor, e eles vão rebaixar a capacidade intelectiva do paciente e as transmissões neuronais, diminuindo a excitabilidade ali do cérebro, fazendo com que essa pessoa fique mais, entre aspas, calma. Qual o problema dessas medicações? A longo prazo, essas medicações, elas vão tirando do seu cérebro a capacidade de plasticidade cerebral. Tem vários problemas, vou falar um deles, tá? O que é a capacidade de plasticidade cerebral? É a incrível capacidade que o nosso cérebro vai adquirindo com o tempo de se adaptar aos intempéries do dia a dia. Então, vamos pegar um exemplo. A gente acha super engraçado uma criança brigar com a outra por causa de um brinquedinho. E aí você fala, empresta o brinquedo para sua coleguinha e tal, e a gente acha aquilo divertido. Mas nós já tivemos naquela situação. Sim. Né? Depois você vê, quando você é adolescente, você tem palpitação porque você vai ter um encontro romântico. Então você tem batedeira, palpitação, coisa que hoje você vai para um encontro romântico assim, você não vai mais ser casado, né? Doutor, vamos manter o assunto aqui, eu sou casado. Entendeu? Mas assim, essa excitação, né? Então o que o cérebro vai aprendendo?
ele vai aprendendo, a cada problema que você vai passando, o seu cérebro vai se adaptando. Isso aqui não me estressa mais, essa situação não me estressa mais. Quando você começa a dirigir, você dirige assim, né? Tenso. Não olha nem pro lado. Depois você vai dirigindo, aquilo ali, o carro faz parte do seu corpo, você não... Natural. É natural. Então, isso chama capacidade de plasticidade cerebral. E aí você vai aprendendo, igual a inteligência artificial vai aprendendo, a gente estava conversando. Isso. Né? Aí quando você começa a tomar um medicamento desse, você põe uma barreira entre você e o mundo. O mundo não te atinge mais. Aí você fica numa zona de conforto maravilhosa, né? Se sente seguro. Você se sente seguro, porque deu briga na família. Tô nem aí que se matem. Tô de boa. Aconteceu um problema no trabalho, você não tem palpitação, você não tem mais batedeira, você não tem aquela sensação de opressão, de mal-estar, de vai entrar. Não tem nada, né? Por quê? Você colocou uma barreira entre você e o mundo. Então, o que eu costumo dizer é o seguinte: eu não sou um médico contra a medicação, eu sou, pelo contrário. Existem casos e casos. Se não fossem as medicações, estaríamos lá atrás na medicina, né? Mas o que eu falo para o indivíduo é o seguinte: a medicação é como se fosse um sapato. O seu pé, ele é perfeito, não é? E por que você está calçado? Ué, você está doido, Sérgio? Aqui, ó, piso num caco de vidro, piso num prego. É para proteger meu pé. Mas o seu pé é perfeito. Mas ele não é adaptado ao terreno que você está andando. Se você estiver na praia, você está descalço. Exatamente. Se você estiver ali no gramado, tranquilo, você está descalço. Agora, num terreno que você não conhece, você põe um calçado. Se protege. Então, o medicamento, ele é assim. Você está atravessando um terreno difícil na sua vida? Então, é interessante você se proteger. Aí, aquele medicamento vai proteger o seu organismo para que aquele momento difícil da sua vida não te dê um burnout. Aquele problema, não te cause uma crise de pânico, né? Aquele problema não interfira com normalmente a sua pressão arterial, você vai ter um derrame, um AVC, um infarto, né? Então, ele protege o seu organismo contra essa agressão externa. Só que uma hora você tem que atravessar esse terreno. Tem que desmamar. Uma hora você tem que desmamar. O que não está acontecendo é isso. O indivíduo entra naquela zona de conforto. E fica para 30 anos. E aí ali. acabou. Ah, não, tô bem com essa medicação. Não, tô beleza. Tá gostoso, né? Tá gostoso. E aí essa medicação cria outros efeitos colaterais e aí vai vir na polimedicação. E o nosso cérebro, ele é terrível, né? Como eu falei com o senhor, eu comecei uma dieta. Eu não sou muito de doce, doutor. Mas impressionante, eu comecei a dieta, veio no meu cérebro assim, vontade de comer tal doce. Dopamina. Aí sabe o que eu fiz? Eu falei, bebi água. Né? Eu falei assim, não, vamos beber água, já que é dieta. Eu sou meio assim, né? Se é uma coisa, faz aquilo. Mas eu falei assim, poxa, olha como o nosso cérebro tenta nos enganar. Ele tenta trazer aquele benefício, aquela sensação, né, de bem-estar. O único objetivo do ser humano é ser feliz. Nós contra nós mesmos. A nossa luta é contra o nosso próprio organismo. E é interessante, né, como a gente vai... Se a pessoa não tem essa maldade, vamos dizer assim, vai lá assim, vou comer o doce de leite. Claro. Eu vou querer o meu bem-estar. Exatamente. Então, eu estava até conversando com o pessoal dessa área de personal trainer, né? Aí a pessoa fala assim, eu tenho o dia do lixo, né? Eles gostam muito disso, né? Até brinquei outro dia no podcast sobre isso. E aí o pessoal, não, um dia da semana eu tenho que comer aquele hambúrguer mesmo pesadão, cheio de gordura, cheio de tal. Eu falei, mas por que a pessoa tem que meter a cara no lixo? Não. Quer comer alguma coisa um pouco fora da dieta? Até come. Mas para que comer tanto? Para que esse exagero tão exacerbado? Ou a pessoa pode ter o dia do lixo mesmo, ela deve ter um dia que ela come porcaria, doutor? Para liberar o cérebro dela, vamos dizer assim, dessa culpa. Eu sou totalmente avesso contra essa teoria do dia do lixo. Por quê? Tudo tem que ter um porquê. Claro. Né? O principal motivo é a flora intestinal. Você pode até ali ir numa festa e fazer ali o seu dia do lixo, só que você vai fermentar, você vai matar aquela flora intestinal probióticas. Você estava cuidando dela. Você estava cuidando dela. Então eu costumo dizer o seguinte, o nosso intestino é igual um aquário. E aí você tem um peixinho lá dentro do aquário, que é a sua bactéria, a sua flora intestinal. Se você colocar a comida certinha, na quantidade certinha, o peixinho vive, o aquário fica todo transparente, lindo, perfeito.
Um dia que vai um endiabrado do menino na sua casa e joga uma comida errada dentro do aquário, o peixinho come, morre, vira de barriga pra cima. Na hora que você olha pro aquário, o aquário tá podre. Em 24 horas, um aquário que você cuida dele há anos, e ele está podre. Então, o que aconteceu ali? Quanto tempo demora para eu trocar a sua flora intestinal? 1 mês. Quanto tempo você demora para estragar tudo? 1 refeição. Olha que loucura, né? Então, se você fizer 1 dia do lixo por semana, você não vai ter uma flora nunca, uma flora probiótica. Melhora um pouquinho, piora tudo. Piora tudo de novo. Tava produzindo neurotransmissores, já estava acabando a fase de abstinência, já estava com dopamina, já estava com serotonina, você vai lá, fermenta, tem gás. Você quer saber se você comeu bem? Então você vai prestar atenção nos seus gases intestinais. Qual que é o normal do ser humano? Não soltar nenhum pum na vida. É mesmo, doutor? Nenhum pum na vida. Aí, os homens de plantão... Se você está soltando pum, você está fermentando. Se você está fermentando, você fez alguma cagada. E esses alimentos que favorecem esses gases? MAP Foods. Feijão... Como que é que a pessoa pode... Já existe hoje uma dieta anti-MAP Foods, que são os alimentos fermentativos. Então tem uma lista de alimentos. É muita coisa, né? É muita coisa. Então tem que procurar o especialista. O equilíbrio disso aí, exatamente, né? Porque, na verdade, você tem que orientar o indivíduo ali dentro da realidade dele, né? Da vida dele, a comer alimentos menos fermentativos, menos inflamatórios, pré-bióticos, que vão alimentar essa flora intestinal dele, né, de maneira profícua. Cada flora intestinal é especializada aí num problema. Ô, doutor, então, basicamente, o intestino é quase que o nosso segundo cérebro. Como que a gente cuida dele melhor, assim, então? Né? Porque ele tá o tempo todo te mandando indícios. E ele te manda informações o tempo todo para você. Então, a pessoa está soltando gases, ela está, às vezes... tendo aqueles dores, sopros, arrotanos. Tá tendo aquela fincada, às vezes. Fincada debaixo da costela, que o cara acha que tá até infartando, aqui dali é só gases intestinais, né? O intestino irritado. Então, assim, você tem que cuidar dele mesmo, né? Assim, nós temos 9 metros de intestino, assim, se você pegar um poste, né? Esticar ele aí de volta no poste, né? O poste tem acho que 5 metros, né? Então é bem grande nosso intestino e a superfície de contato é muito maior, que tem as vilosidades. E o intestino, em algumas pessoas, ele vai ficando irritado, ele vai ficando tipo... como se fosse esponjoso. Ele vai perdendo perdendo muco. Ele vai ficando... É muito interessante, né, doutor? A gente acha que vai ter que marcar depois até um outro podcast. Só para falar de intestino. Aprofundar nesse assunto. Que eu creio que... Acho que 99% do povo está sofrendo. Está sofrendo de intestino hiperpermeável, com então, certeza. Eu quero até aproveitar, pessoal. Você que está assistindo aí o nosso podcast, olha, se inscreva. Coloque nos comentários aquelas dúvidas que vocês têm geralmente a respeito aí do seu corpo. O que você está sentindo? O que está passando com você? Vou convidar o doutor Sérgio a voltar aqui também para a gente aprofundar ainda mais. Ele não falou, acho, nem 2% do que pode ser falado aqui. Mas o nosso tempo também, ele é um pouco escasso às vezes, né? Fica aqui. Eu até recebi perguntas aqui falando assim, olha, falar daqueles alimentos que parecem saudáveis e não são. Tem muitos aí que a pessoa come, ela enche a cara de beterraba e a beterraba é cheia de açúcar. Mas será que Mas ela é boa pro outro lado. Ela é boa pro outro lado, né? Então, assim, a pessoa tem que saber dosar. Doutor, deixa aí uma dica pro pessoal que está assistindo a gente. Como que, inicialmente, ela já pode... A gente deu várias dicas. Mas alguma, assim, que a gente fala assim, poxa, essa dica aqui pode transformar a vida de uma pessoa para a gente poder chegar mais ou menos, assim, já no nosso finalmente. Bom, em termos de alimentação, o básico é você tirar da vida as lectinas, que são... Se você olhar para a coisa é semente, você pode ter certeza que é lectina. Soja, feijão. Eu tenho 10 alimentos que eu peço para a pessoa não comer. Pão e derivados de farinha. Doces, açúcar, refrigerante. Nunca refrigerante eu nem comento, que eu não considero ele alimento. Mas é gostoso, doutor. Né? Né? Você vai lidar com a razão ou com a emoção. Essa é outro podcast, né? As massas, as frutas. Aí a fruta é uma grande polêmica, porque a fruta é o falso inimigo. Então, se eu for deixar uma dica, fruta, 3 pré-requisitos. 1, que seja da época. Tá. 2, que você tente que ela seja orgânica.
E aí, se for da época, é mais fácil ser orgânica. 3, lembre-se que o seu DNA é de 10 mil anos atrás e não tinha pomar. Então, de vez em quando, o ser humano achava um pé de uma fruta no meio do mato. Então, porque às vezes uma fruta por dia. Porque a frutose também, né, em excesso. A frutose é a principal causa de esteatose hepática não alcoólica, que é a quarta causa de consulta hoje nos consultórios. Eu vi um vídeo outro dia dos esquilos em Nova York. Caiu uma fruta, apodreceu, e eles estavam comendo. Eles tentavam subir na árvore e caíam bêbados. Por causa do álcool da fruta. Olha que loucura, né? Porque ela fermenta, a fermentação... E interessante que o esquilinho subia, aí queria comer de novo. Lógico. É a sensação, né, que ele teve. Prazer do álcool. Que doideira, mas pode continuar. Então, a retirada de... se eu pegar desses 10 alimentos, um dos piores deles é a cerveja. Cerveja é incompatível com a vida. Que isso, doutor? Agora os homens aí do nosso podcast vão parar de assistir. Infelizmente, eu não falei que ela é ruim. Cerveja a gente que é homem, né, é bem difícil de ficar livre dela, mas a cerveja, ela é incompatível com a vida. E por que a gente gosta tanto de cerveja? Porque a cerveja é feita com 3 substâncias: cevada, malte e lúpulo. Cevada e malte são sementes que tem uma quantidade enorme de lectina. Trigo, milho, né? Aí você tem as variedades de cerveja. Muita coisa. Né? Tô falando o básico da cerveja. Aonde que está a graça da cerveja? Está no lúpulo. O lúpulo é uma flor. Derivado de qual planta? Do cânhamo. E o cânhamo é de qual família? Da cannabis. E o que tem então na cerveja que é tão prazeroso? CBD, canabidiol. Que é o quê? Ansiolítico. Por isso que você pega a cerveja, na hora que você toma o primeiro gole, que ela desce aqui, você fala assim... Aliviou. Não, tava precisando disso aqui para dar uma relaxada. Eu tomo uma cervejinha só para dar uma relaxada. Socialmente, doutor? Não, 2 latinhas. Só que aquelas 2 latinhas, elas vão inflamar o seu intestino, elas vão mudar a sua flora intestinal e elas vão criar um problema para o dia inteiro. Né? Então, por isso que eu falo, é incompatível com a vida. Mas nem de vez em quando... E sem falar que é super industrializado, né, doutor? É super industrializado. Mas eu tomo a cerveja artesanal, meu vizinho que faz. Ele vai ter essas substâncias. Eu não falei da parte industrializada, porque o assunto é longo. Mas a cerveja, se eu for para dar uma dica, fique livre dela. Tá? Impressionante, né, doutor? Então, as pessoas aí têm que ficar muito atentas ao que come. Diminuir fruta. Diminuir a fruta, né? Arroz e feijão é uma outra polêmica, está dentro dos 10 alimentos. Uma doutora que nós fizemos a consulta, ela falou, Tira da vida. Porque é um açúcar, né? É um açúcar. E o feijão, ele tem... e pior de tudo, né? Tá muito ligado à alimentação do brasileiro, né? Por exemplo, o feijão tropeiro aqui em Minas. Eu, por exemplo, acho sensacional o feijão tropeiro. É muito gostoso, né? Mas a gente tem que tirar. Tem uma quantidade enorme de substâncias inflamatórias. E aí, assim, para finalizar... Não, doutor, mas peraí, antes da gente finalizar, agora eu também vou... A pessoa vai comer o que, basicamente? Vamos lá, repete pro pessoal. Carne, queijo, ovos, verduras e legumes. Mas o queijo de búfala, por exemplo. Aí cada dedo desse vale um podcast. Olha só que doideira. Carne, né? Dentro daquela lógica que eu falei, a carne tem uma substância também que pode aumentar a resistência à insulina. Então a carne, ela não é assim, se eu fizer uma dieta totalmente carnívora, eu vou estar bem? Não, você não vai estar bem. Vai faltar profissional, vai faltar muita coisa. Um profissional precisa te orientar. Então, carne, queijo, ovos, verduras e legumes. Carne, queijo, ovos, verduras e legumes. Carne, queijo, ovos... É um mantra, você vai decorando isso. E interessante também que é complicado, né? A pessoa, vou comer muitas verduras, mas tá cheio de agrotóxicos. Tem agrotóxicos. Olha, 100% você não consegue. Exato. O que a gente consegue é o que a gente chama de terapia do menor dano, é redução de danos. O que a gente consegue é isso. Então, alguns alimentos, igual a salsicha que você falou no início, o pão, isso já é o básico. Né? O basicão, já tirando o refrigerante, tirando os industrializados, tirando o pão, né? Os derivados de farinha, tirando aí os embutidos, já dá uma melhorada boa. Doutor, um detalhe que é interessante. E o café? Faz bem ou faz mal? O café é um antinutriente, assim, é um não nutriente. Ele não é de todo maléfico, né? O excesso, de novo, é problemático, porque o excesso ele diminui a absorção de uma série de microelementos, principalmente ferro,
Mas o café, ele tem uma peculiaridade que a gente tem que falar, é o seguinte, se for tomar o café de torra média, porque alimento torrado, você está comendo carvão. Você perde os terpenos do café. Você está comendo carvão praticamente. Exatamente. E muito cuidado com o café de máquina. O café de máquina ele tem bicarbonato. Para dar aquela espuminha, aquele bicarbonato. E o bicarbonato, ele causa desbiose intestinal. Ele muda o pH do seu intestino. Então o café de máquina é 1 por dia. 1 por dia no máximo. E pequeno é o cafezinho da máquina lá, aquele cafezinho. E o restante é o café coado mesmo, nosso mineiro, de torra média, né? Aí em torno de 3, 4 por dia. E não tomar café depois aí das 5 da tarde, porque ele é um excitante, sistema nervoso central, senão você não dorme. Aí existem pessoas mais sensíveis a café e outras pessoas que não são sensíveis a café. Mas você tem que procurar um profissional e descobrir em que parte que você está. Né? Em que time que você joga? Não, maravilha. Olha, doutor, eu quero te agradecer. Eu sei que tem muito assunto ainda para a gente aprofundar, mas eu acredito que já aguçou a mente de várias pessoas. A gente pode colocar aí o Instagram do doutor para que as pessoas possam segui-lo, agendar a consulta, né, doutor? Que é importante também ter esse acompanhamento. Olha, pessoal, eu quero agradecer a vocês e não se esqueçam, se inscrevam, curtam, compartilhem, mande esse vídeo aí para muitas pessoas, porque pode salvar a vida até de um parente seu. Às vezes um pai, uma mãe, um tio que está tomando muito medicamento, está ali dopado de medicamentos, às vezes se mudar a alimentação, ele vai prolongar a vida por muitos anos. E acredito que o Doutor Pod aqui, ele pode ser um canal que vai transformar, até abençoar a vida aí das pessoas, tá bom? Então, nos vemos no próximo Doutor Pod e fique atento às novidades do nosso Instagram também. Forte abraço e até mais. Obrigado, doutor. Obrigado a todos.